Boa noite para todo mundo. Em Brasília, 20 horas. Vamos começar pontualmente o nosso encontro de hoje para falarmos sobre eventos e política, a estratégia de comunicação em momentos eleitorais, que é um evento do MBA Gestão de Eventos da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, escola da qual eu sou professor há mais de 2 décadas. Eu tenho aqui o prazer de estar em parceria com a CNY para fazer esse nosso encontro e já convidar vocês para um evento bastante importante que a gente vai fazer, a nossa aula magna do curso MBA Gestão de Eventos, que vai acontecer daqui a algumas semanas e logo mais a gente vai reforçar, mostrando cartaz para vocês, lembrando que é um evento aberto, portanto, todo mundo vai poder assistir, mas só vai poder interagir com a nossa convidada especial, Tatiane Figueiredo, que é gestora de eventos da Embraer, a empresa brasileira de construção de aeronaves, né? Uma das maiores empresas do mundo, e que hoje está num processo de mega internacionalização, e esses eventos todos têm sido tocados pela Tatiane, que vai contar para a gente. Então, para interagir com ela, somente os matriculados no curso poderão fazê-lo, mas todos os demais poderão certamente assistir à palestra dela. Bom, então eu quero dar uma excelente noite para todo mundo. Eu sou Luiz Alberto de Farias, eu sou Relações Públicas e jornalista, sou professor da Escola de Comunicações e Artes, como eu já disse para vocês, e a gente vai falar um pouco dessa vertente que é a política. Afinal de contas, nós estamos em meio a eleições municipais por todo o Brasil e estamos acompanhando muito fortemente as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Vamos tocar um pouquinho nisso e fazer algumas discussões a respeito desse ponto que a mim me encanta, que é a política, e que ela está presente em todos os pontos da nossa vida. Então, quero dar aqui esse... Nossa, está todo mundo vendo ali o querido Eugênio com a câmera aberta. Salve, Eugênio, abraços. Estava na tua baixada esse final de semana, estava lá no Guarujá. Muito bom. Então, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o MBA, vocês podem colocar as dúvidas no chat. O Juan está aqui disponível para esclarecer para vocês, para orientar vocês no que for preciso. Então, como eu disse, eu sou livre docente em opinião pública, por isso que eu gosto muito desse assunto, falar de política, falar de campanhas eleitorais, falar de construção de imagem. Eu tenho um pós-doutorado em publicidade na Universidade de Málaga, sou doutor em comunicação e cultura pela Universidade de São Paulo, tenho mestrado em comunicação e mercado pela Casper Libero, onde eu fui professor durante 20 anos, sou professor da Universidade de São Paulo há 21 anos, sou professor convidado da Universidade de Málaga e da Universidade Nova de Lisboa, por onde eu tive passagens, fui presidente de várias entidades, a BRP, a Brapcorp, fui diretor acadêmico do Grupo Lort, da Embi Morumbi, e sou editor de 2 revistas, da Organicom e da Revista Interface da Comunicação. Sou um comentarista político, eu faço isso com já muitos anos profissionalmente, eu estive durante alguns anos em emissoras de televisão de uma maneira fixa, estou vendo ali com a câmera aberta também a Cristina Mesquita. Cris, abraço para você, querida. E onde quer que você esteja, Brasil afora, prazer te ver. Estou em Aracaju, professor, uma honra estar aqui, viu? Opa! Te prestigiando, que merece. O senhor é uma fera, você é uma fera. Querida, obrigado. Aracaju, querida Aracaju, terra linda, maravilhosa. Te aguardando aqui. Opa, eu tive mais ou menos perto, né? Agora, em julho, eu estava na nossa maravilhosa Chapada Diamantina. Exato, coisa boa. Nossa. Da próxima vez eu te espero aqui, é bem pertinho. Combinado. Então, eu vou falar um pouco dessa vivência, gente. Eu queria começar sob um ponto de vista que eu acho que é sempre uma preocupação. Quando a gente fala de política, e a gente sabe que algumas pessoas dizem assim, política, religião e futebol não se discute, mas é o que a gente mais discute no dia a dia. A gente discute isso o tempo todo, porque política é a gente decidir de qual lado da cama vai dormir com o nosso par, né? É decidir para que lugar a gente vai viajar nas férias. Isso é política, então a gente faz isso o tempo todo. E a política eleitoral, que é um campo importante para a área de eventos, também é um campo importante para a gente discutir profissionalmente. E aí a gente sempre fala assim, mas para tal partido, para tal candidato, eu não trabalharia.
E aí é a questão da ideologia. A gente, claro, pode ter essas decisões, e quando a gente pode escolher, é maravilhoso. Eu só faria campanha se fosse para, sei lá, para não sei quem. Ok, né? Tá tudo certo. Todo mundo tem simpatia ou antipatia. É isso aí, Fernando. É uma arte de viver, exatamente. É essa negociação que a gente faz o tempo todo, né? E política precisa, logicamente, ter diálogo, ter debate, porque se a gente não debater e não dialogar, não vai sair do lugar, né? Vai ficar parado ali. Então, é fundamental. Quando a minha ideologia é muito forte, eu diria assim, eu nunca faria campanha para, sei lá, para um partido de direita norte-americano. Então, não vai fazer para nenhum, porque só tem partido de direita nos Estados Unidos, né? Então, é meio óbvio. Não faria campanha para um partido de esquerda, não faria campanha para um partido de centro. Então, assim, são as nossas iniciativas. Mas é lógico, gente, que quando nós olhamos do ponto de vista ideológico, isso é uma escolha. Do ponto de vista ético, não é uma escolha. Então, do ponto de vista ético, é uma coisa fundamental. Então, vou trabalhar para um candidato com o qual não tenho afinidade. Mas eu estou participando de uma campanha ética, de um processo ético, está tudo bem. Mesmo que você não votasse nesse candidato. E quantas vezes a gente também trabalha em campanhas que estão fora da nossa alçada eleitoral? Sei lá, vou lá fazer uma campanha em Aracaju, a Cris vem fazer uma campanha em São Paulo. E quando eu falo de fazer campanha, a gente automaticamente pensa em quem? Naquilo que a gente convencionou chamar de marqueteiro. Ah, é o cara lá que vai fazer a estratégia tal. Eventos está muito presente na estratégia eleitoral. Está muito presente na estratégia política, porque política é diálogo. E diálogo se faz quando? Quando a gente se encontra. A gente se encontra quando? Em eventos. Então é importante lembrar que eu posso ter escolhas ideológicas, eu não posso ter escolhas éticas. Porque se eu me envolvo numa escolha não ética, o preço vai ser pago lá na frente. Seja por um processo, seja por um envolvimento, seja pelas coisas mais absurdas do mundo, né? Eu tenho um querido amigo que ele é bastante famoso, não vou citar o nome dele aqui, e ele é especialista em gestão de crises. Então, ele trabalhou com todo tipo de crise que vocês possam imaginar. Gestão para grandes empresas, para grandes políticos, para celebridades. Até um dia que ele estava lá na casa dele, no Lago Sul, ele conta isso no livro, né? O Mário Rosa. Ele estava na casa dele, no Lago Sul, e aí tocou a campainha, ele falou assim, deve ser o piscineiro que veio aqui limpar a piscina. Não era, era a Polícia Federal. E a Polícia Federal chegou lá, e ele ficou lá sentado no sofá pensando, bom, sou eu chamado sempre para resolver situações como essa. Como é que eu vou fazer agora se eu não tenho quem chamar? Eu sou a pessoa que é chamada. Então, ele tinha feito algo errado? Não, mas ele estava próximo de pessoas que faziam coisas talvez duvidosas. Eu tenho um amigo que uma vez participou de um evento de uma dessas grandes empresas de construtoras, e aí ele foi chamado pela Polícia Federal, porque o nome dele constava na ata de pagamentos. Ele falou, meu Deus, e agora? E aí ele foi lá, conversou com o advogado, o contador, e eles disseram, não, está tudo certo. Você foi lá, você deu uma palestra, você recebeu, deu a nota fiscal, não tem nada que se preocupar. Você vai ser chamado, você vai dizer e está tudo bem. Então, é claro, gente, que quando a gente tem envolvimento com alguma coisa fora da ética, isso não é aceitável, porque a gente vai pagar um preço muito grande. Dentro da ideologia, é uma escolha. Ah, eu vou fazer campanha para A ou B, né? Para L ou para B. É uma escolha, né? Obviamente que nós temos que ter. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que é uma pessoa maravilhosa, que ela discutiu isso comigo. Ela falou assim, olha, eu vou fazer a preparação fonoaudiológica de um dos candidatos. Eu não suporto esse candidato, mas eu fui contratada para fazer um trabalho e eu vou fazer o meu trabalho. Ela foi lá e fez, né? Ela olhou para mim e disse, você me julga por isso? Eu falei, claro que não. Você está fazendo o seu trabalho, você não está fazendo campanha por isso, você está fazendo um trabalho fonoaudiológico. Então, é sempre importante a gente lembrar desse tipo de situação. Jamais se envolver em alguma coisa que tenha dúvida de antiética, e às vezes a gente nem sabe, né? Tem essa também. Às vezes você está, aparentemente está tudo certo, e quando você vê, entrou numa roubada. Então, a política tem um pouco disso. Exatamente, Fernando. Profissionalismo. Então, eu até brinquei com essa minha amiga, eu falei, não te julgo, eu não iria, mas eu não te julgo, né? Já recebi propostas de algumas pessoas, empresários, para fazer trabalho para eles, e aí eu olhava lá a minha conta bancária e os meus boletos e falava, bom, tá tudo bem, não preciso aceitar. Mas às vezes a gente precisa, né? Porque às vezes a gente precisa
comprar pão, comprar leite, né? Comprar aquela passagenzinha lá para Paris, não sei. Não, isso a gente não precisa comprar, se puder comprar é muito bom. Mas o fato é que, às vezes, a gente tem que... Muito bem, Fernando, tem que ser o profissionalismo. Olha, eu vou lá e vou fazer a minha parte. Agora, se ele vai ganhar a campanha ou não, né? É outra história. Se ele ganhar a campanha, eu vou ficar triste, mas eu estou trabalhando, né? É isso aí. Bom, e aí é interessante porque, como eu disse, a política está muito no dia a dia, está muito presente, né? E aí eu trouxe duas imagens de eventos bem interessantes. Um deles, vocês devem lembrar daquele lá que está em preto e branco, que é o discurso, o evento da Central do Brasil, que o João Goulart, o Jango, fez em 1964, pouco tempo antes dele ser derrubado do poder. Pouco antes de ter tido o golpe de 64, o golpe político o civil-militar, né? E foi um evento gigantesco, muita gente. E aí, é claro, a gente não vai entrar na estratégia, discutir aí se ele fez certo, se fez errado, se ele cutucou onça com baracuta, bom, whatever. O fato é que para montar um evento desse, nem sempre a gente consegue organizar, porque muitas vezes tem um aspecto orgânico para que ele aconteça. E isso é um problema, porque quando a gente vai fazer... Eu lembro de um evento que foi feito por uma empresa de telefonia numa praça de Londres, e estava assim, lotada a praça, as pessoas distribuíram microfones para fazer lá uma flash mob para cantar aquela música Hey Jude. E eu fico imaginando juntar aquilo tudo, né? Porque tinha trânsito em volta, tinha muita gente diferente. Londres é uma cidade muito mais segura do que boa parte das capitais brasileiras, obviamente, né? A gente não vai imaginar potencialmente que vai ter furtos, como potencialmente teria aqui. Mas, mesmo assim, aquilo lá é muito fácil sair do controle. Então, esse evento aí da Central do Brasil é muito complicado, porque ele tinha uma presença simbólica e orgânica que o organizador do evento, do comício, não tinha controle sobre aquilo. Aí eu pulo para essa outra imagem colorida, que faz pouco tempo, aconteceu agora em junho, né? Eu até participei de um debate, a gente acompanhou, né, esse debate numa televisão aqui de São Paulo, né, uma televisão brasileira, na JPTV, e a gente acompanhou esse debate, que é interessante. Uma das coisas é que as pessoas dizem assim, debate não impacta mais campanha, é só para inglês ver. Esse debate levou à mudança do candidato do Partido Democrata. Então, imagine o que é fazer um evento como esse. Porque quando a gente vê as duas pessoas ali nos seus púlpitos, né, ou naquele modelo que a gente viu na campanha presidencial mais recente aqui no Brasil, que os candidatos tinham tempo, que eles ficavam circulando no palco, o que para eles é muito mais difícil do que ficar nesse púlpito. Então, esse modelinho um pouco mais conservador é muito melhor para o candidato. E aí vocês dizem, por que então fazem essas inovações, né? Um evento em que a pessoa fica circulando, tendo que controlar o próprio tempo e não delegando isso a um moderador? Porque isso é melhor para a audiência, é bom para a emissora, não é bom para o candidato, gente. Controlar o próprio tempo, ficar circulando, é uma coisa, no mínimo, desgastante demais. E a gente estava falando ali de duas pessoas um pouco mais velhas, né? Uma pessoa de 60 e poucos anos e uma outra de 70 e poucos anos, estamos me referindo aos dois ex-candidatos à presidência do Brasil, e aí, no caso, eu estou falando de duas pessoas que estão aí na faixa dos 80 anos. Eles têm 2 anos de diferença, o Trump e o Biden. E é interessante porque ambos tiveram uma performance do ponto de vista do conteúdo pífia. Ou seja, foi um debate de quinta série. Mas para que esse debate de quinta série acontecesse, houve a necessidade de um planejamento muito cuidadoso para que esse evento ocorresse. Os bastidores de um evento, de um debate, qualquer que seja ele, né, para uma prefeitura, para um governo de estado, ou uma presidência da república, é muito tenso, é muito denso, e a negociação para que tudo aconteça é muito grande. Isso, obviamente, também é um grande evento. Então, a gente tem vários tipos de eventos na política. Eu destacaria os comícios, os showmícios. Qual é a diferença entre um e o outro? É que no showmício você leva uma grande personalidade, geralmente um cantor, uma banda ou algo que o valha, né, para poder trazer mais público. E qual é o benefício de você trazer mais público?
Tem um benefício simbólico, que é você conseguir fazer uma foto, né? Olha essa imagem que eu recortei aí da Central do Brasil. Muitas faixas, todo mundo ali se amontoando, frases de efeito, né? Reformas de base, reforma agrária, o povo, ou seja, uma representação de poder. Esse comício foi uma representação de poder. E o showmício, quando você chama um cantor popular, um cantor famoso, você vai trazer mais gente e vai associar o seu nome, a sua imagem ao processo também eleitoral. Ou seja, quem leva um cantor qualquer, vamos imaginar uma banda, sei lá, uma banda qualquer, um cantor qualquer, se você leva o Chico Buarque a um evento, né, vai se associar que o Chico Buarque vote naquele candidato, portanto, se você gosta do Chico Buarque, você vai fazer um silogismo e vai imaginar que você também deva votar naquele candidato. Se você leva uma cantora mais popular, né, o Chico Buarque, para quem tem bom gosto, obviamente, como nós, gosta muito, mas ele talvez não seja tão popular. Dia desse, meu filho falou assim, mas nenhum dos meus amigos conhece Chico Buarque. Eu falei, mas você conhece. Isso, né, a minha parte eu fiz, né? Mas se você leva uma Anitta da vida, uma pessoa muito popular, né, quem quer que seja, isso certamente vai fazer uma associação também de imagem. Então, é sempre legal a gente lembrar que o evento ele pode ser um diferencial para você fazer uma transformação. Essa frase clássica do Marx e do Engels, né? Tudo que era sólido se desmancha no ar, tudo que era sagrado é profanado, e as pessoas são finalmente forçadas a encarar com serenidade sua posição social e suas relações recíprocas. Ou seja, não há nada que seja consolidado. E aí eu volto naquela história do debate do Trump e do Biden. Quem foi bem naquele debate? Na verdade, um foi péssimo. E esse péssimo foi levado a desistir da sua candidatura. Ou seja, é um encontro, um evento, e esse evento tem um impacto muito forte sobre o processo. Então, nada está consolidado. Então, um evento pode ajudar a mudar um processo. Poxa, a gente está acompanhando um dos grandes eventos do mundo nessa semana, né? Estamos acompanhando os Jogos Olímpicos Paris 2024, e para quem é de eventos, a gente fica observando tudo, cada detalhe. Opa, peraí, né? Essa santa ceia que fizeram aí, vamos tentar enxergar isso do ponto de vista de eventos e do ponto de vista simbólico. Ah, puxa, foi uma provocação? Foi, os organizadores já pediram desculpas, porque eles foram mexer com um assunto que é muito delicado, muito sensível. A ideia de você fazer uma abertura numa cidade como Paris, a ideia que tem seus problemas, mas tem suas vantagens, você assistir a um jogo que tem como pano de fundo a Torre Eiffel, que é um símbolo fabuloso. Então, é claro que fazer um evento como esse, que a gente está acompanhando, a gente começa a observar as facilidades e as dificuldades encontradas. Dificuldades como, por exemplo, você ter um catering que dá conta de atender a 3.500 pessoas, quando você tem cerca de 15 mil pessoas para comer, né? Então, é o caos previsto, né? Assim, vamos organizar alguma coisa para que seja caótica? Vamos. Então, quando a gente olha isso, e nós, no Brasil, temos muito esse complexo de vira-lata, né? De achar que tudo que é feito lá fora é melhor do que aqui. E aí, quando a gente compara, por exemplo, o que está acontecendo. Sim, Cristina. Incrível, incrível, incrível. Fazer fora de um estádio, isso é muito inovador, né? Agora, a gente olha aqui para o Rio e fala, nossa, nossas Olimpíadas foram ruins. Muitos problemas, mas muitas coisas bem organizadas também, né? Eu tenho vários amigos, inclusive o diretor de comunicação dos Jogos Rio 2016, foi uma das pessoas que fez a nossa aula magna, nossa aula de abertura para a turma que está acontecendo agora, hein? O Mário Andrada, querido amigo. E é lógico, gente, que nós vemos muitas dificuldades. Ainda tem os fatores complexos, como, por exemplo, você ter uma chuva, você fazer uma abertura, ou em Tóquio, que você não podia ter público, que era em meio a uma pandemia, ou seja, Olimpíadas de 2020, que aconteceu em 2021, sem público, e com uma animosidade da população
japonesa muito grande, que era contrária à realização dos jogos. Então, são muitos fatores que vão se amarrando num processo como esse. E aí a gente olha sempre para as contingências, né? Lembrar da teoria da relatividade, que a gente conhece como sendo do Einstein, né? Mas foi pensada pelo Galileu, desenvolvida pelo Newton e consolidada pelo Einstein. E a gente tem um pensamento: vou fazer um evento. Como é que é esse meu cenário, né? Como fica a canoagem? Em que sentido, Fernando? Não sei se eu entendi plenamente a sua pergunta para interagir contigo. Eu estou sem o chat aberto aqui. Olha, eu achei a canoagem, as provas que eu assisti, porque também é um périplo conseguir assistir as Olimpíadas, né? Que é muita coisa ao mesmo tempo, né? Uma coisa sensacional. Inclusive, porque nesse momento estava tendo prova, porque o surf, por exemplo, é no Tahiti. E aí o fuso horário nos ajuda. O fuso horário da França já não ajuda. Eu achei sensacional, eu achei muito criativo, né? Eu não sei quem é da área, né, da canoagem mesmo, o que achou dessa experiência, mas eu achei muito criativo, muito interessante, por mais que isso também tenha sido uma polêmica com a população francesa, Rio Sena com um nível de contaminação, segundo a população, muito alta, e aí veio a ideia da prefeita nadar no Rio, de ter uma exposição. Eu confesso que eu nunca tive desejo de nadar no Rio Sena. Eu sempre olhei para ele e eu olhei e falei assim, é bonito, né, para olhar aqui de fora. Agora, eu não sei se foi adequado fazer, mas eu achei sensacional, porque Paris é uma cidade que tendo ido ou não tendo ido, é uma cidade que vive no nosso imaginário, né? É uma cidade que vive na nossa memória, mesmo não tendo ido. É como Nova York. São aquelas cidades assim, nunca te vi, sempre te amei. Cidades que impactam fortemente a nossa memória afetiva e tudo mais. E uma vez eu estava em Paris com um amigo meu, fui fazer um curso, e aí à noite a gente saiu para jantar, e acabamos de jantar, eu falei, vamos embora? Ele falou, não, vamos aqui pela direita. Eu falei, mas aí você sabe onde vai dar? Ele, não tem problema. Aí fomos, nos perdemos, obviamente, e ele disse para mim assim, não tem problema se perder em Paris, porque é o melhor lugar do mundo para você se perder, qualquer lugar que é muito bonito, né? Então a gente andou pelo menos 1h30 a mais do que deveria ter andado, mas é sempre uma experiência muito agradável. Então, é claro que Paris tem isso, mas Paris também tem outro lado, né? O lado da violência, né? Paris é uma festa. O lado da violência, né? O lado de ser uma cidade agressiva, de ser uma cidade com claros problemas de contraposição xenofóbica, né? De contraposição religiosa. É uma cidade muito viva. Eu tenho muita simpatia por aquela cidade, acho uma cidade maravilhosa, mas não é uma cidade onde eu gostaria de morar. Eu gosto de morar numa cidade tranquila. Moro em São Paulo, né? São Paulo que é uma cidadezinha fácil de morar, né? Tranquilo, não tem violência, não tem nada, né? Eu sinceramente, eu gosto do caos. Mas é uma coisa interessante. Eu sempre lembro que todas as vezes que eu viajo para lá, não viajei tantas vezes, eu devo ter ido umas 5 ou 6. Todas as vezes que eu vou para lá, eu tenho histórias para contar do metrô. Brigas, violência, confrontos. Aquele lugar é um lugar talvez vivo demais, né? Podia ser um pouquinho menos vivo. Mas não tem preço, né? Você passar, assim, abre as portas do trem, você vê uma obra do Rodin ali na estação. Aí você vai para o próximo, você passa embaixo dos museus, do Louvre. Então, é fabulosa, né? Realmente é fabulosa. Bom, vamos seguir um pouquinho mais. E aí tem uma outra coisa que dentro dos eventos piora na política, são os riscos e as crises que estão sempre presentes. Vou dar um exemplo claro. Esse final de semana a gente teve a convenção aqui em São Paulo do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Um partido tradicionalíssimo, né? Por mais que seja jovem, né? Ele é aí dos anos 1990, né? Final dos 90, mas é um partido, aliás, final dos 80, né? Ele é um partido clássico, né? Já teve presidente da República, senadores, o governo do estado de São Paulo, durante muito tempo, foi ocupado por ele. E aí, nos últimos tempos, ele deu uma, né, derrocada, tal, ainda que a gestão anterior à atual era do PSDB.
E aí a gente teve um conflito. Quando eu estou falando de riscos e crises, a gente teve um conflito porque havia um racha no grupo, e um evento como uma convenção, qualquer convenção é muito trabalhosa de se fazer, os profissionais que estão aqui sabem disso, porque envolve muita logística, envolve muito catering, envolve o aspecto da hospedagem, do deslocamento, da programação, é muito complexo. E aí, quando você faz uma convenção eleitoral, é mais complexo porque você nem sempre tem um céu de brigadeiro. Então, sei lá, por exemplo, a convenção do Partido Republicano, que nomeou o Donald Trump para se candidatar, era uma convenção que já estava mais ou menos apaziguada, já estava convencionado. A convenção que há poucos dias nomeou o Guilherme Boulos aqui, já estava apaziguada. A convenção que iria nomear o Biden não estava apaziguada. Eles precisaram fazer negociações, e aí vamos ver o que vai acontecer com eles. Então, foi uma convenção muito complexa, né? Que tinha riscos e crises. Pessoas com camisetas, com palavras de ordem, com ações judiciais. Então, também tem um pouco disso. Os eventos, eles são muito sujeitos a crises. Qualquer evento. A gente vai fazer uma festinha infantil, né? Puxa, o buffet pode ter lá alguma comida contaminada, pode ter um brinquedo que seja um pouco mais perigoso. Até um buffet infantil, que é uma festa maravilhosa, inclusive, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter ido a uma festinha, um buffet infantil, e é um negócio muito bacana, inclusive, de se ter. Isso exige muito. Imagine você fazer uma convenção onde você tem aí um nível de belicosidade tão grande, um nível de risco e de briga tão forte. E aí a gente também vai estar presente nos eventos dois aspectos fundamentais, que são as narrativas, aqueles relatos, e as argumentações, que é a fundamentação. E a gente vai fazer um mosaico. Vou dar um exemplo aqui para vocês, indo mais para o campo da política do que dos eventos. Hoje, 56% dos americanos acreditam que o país está em crise, está numa crise econômica fortíssima. E isso não é verdade, não é fato. Muito pelo contrário, os Estados Unidos está numa situação econômica estável. Talvez não seja a melhor dos tempos, né? Há muitas décadas que não é a melhor dos tempos, mas está numa situação boa. Mas 56% das pessoas acreditam nisso. Isso é uma narrativa, sem querer usar de uma maneira popularesca essa expressão. E aí os discursos especializados também são parte de um evento em que você leva as pessoas para você construir discursos especializados com argumentações, tentando melhorar o mosaico que as pessoas, que todos nós temos nas nossas cabeças, né? A gente vai olhar também a partir das nossas predisposições. Então, quando eu olho agora para as eleições que aconteceram nesse final de semana na Venezuela, eu sou contra ou sou a favor do chavismo? Se eu sou a favor, então eu vou achar que realmente foi 51% de votos para o Maduro. Se eu sou contra o chavismo, eu vou dizer, não, isso aí é balela. Por que eles demoraram tanto para informar? Por que eles ficaram em silêncio? Por que é golpe? Então, é claro que as nossas predisposições vão influenciar muito, muito, muito. A Cris fez uma convenção ontem, é isso, Cris? A Cris é nossa. Oi, professor, fiz uma ontem, e é tudo isso que o senhor está falando. Inclusive, eu sabia de animosidades que existiam entre políticos que estavam lá ontem, mas o comportamento foi bem, assim, respeitoso, os discursos foram bem moderados, foi bem, mas é tudo isso que você está falando. E a gente, enquanto profissional, tem que saber dosar essa parte de ser técnico, né? De não falar de fulano, de Beltrano. E a gente está vivendo um período, eu acho que não é só aqui no Brasil, é no mundo, de muito extremismo político. Então, essa postura nossa, enquanto profissional, a gente tem que ter muita inteligência emocional, como você está falando. Excelente, viu, sua palestra, muito boa mesmo. Obrigado, Cris, obrigado. É verdade, porque nem sempre a gente pensa igual, né? E nem sempre a gente vai atender aquela pessoa que a gente mais gosta. Mas se não tiver um problema ético, não vejo problema de atender, né? Eu vou atender a um partido X, a um partido de tal perfil. Olha, você está ali para fazer o evento, né? Não está ali para
votar ou deixar de votar. Se não houver nada ético, e se, obviamente, não for uma pessoa antidemocrática, se não for uma convenção que tem algum nível de bizarria, eu não vejo problema. Os nossos pensamentos políticos, como disse o Fernando, são nossos, né? E eu não vou deixar de tê-los, né? E eu não iria fazer uma campanha de comunicação para um político em que eu não acreditasse. Mas prestar serviços, ora bolas, eu acho que não tem problema nenhum. O Luiz Gustavo colocou ali, como um evento na rua, como fiz semana passada, fizemos revista com um detector de metais e foram encontrados 2 canivetes e uma faca. Em Conselheiro Lafayette, nossa, muito, muito angustiante isso, né? Porque a gente vê a violência, em alguns casos, recentemente, né? Coisa de poucos dias, a gente teve mais um caso, e gostemos ou não gostemos da pessoa, a última coisa que a gente vai querer que aconteça um ato de violência, né? Até porque acho que isso é o pior que um ser humano pode querer, é isso, né? Exatamente, professor. Nesse evento só para esclarecer, não foi algo que foi pego para ser usado. Talvez sejam coisas que as pessoas andam, até por ser uma cidade do interior, enfim. Mas era um evento público-político, né? Era uma inauguração de um viaduto, uma parceria público-privada. A gente estava lá fazendo pela empresa, né, que construiu, entregando aquilo para a cidade, mas era um risco, um cuidado. Teve um senhor que começou a xingar o prefeito, enfim, mas aquelas coisas normais de evento público, né? Mas não era ele que estava com a faca, também deixando claro. Mas isso são riscos que a gente corre num evento, né? E tem um ponto importante também, né, Luiz Gustavo, que tem essa questão da cultura local, né? Então, eu fiquei imaginando fazer um evento nos estados americanos onde tem o free carry, que as pessoas não apenas podem portar arma, como podem portar a mostra, né? Ou seja, ela pode andar com uma arma na cintura, a mostra. Eu fiquei imaginando, né, fazer um evento como esse. O Fernando está ali falando da ideia de usar canivete, faca. Realmente, é comum. Às vezes a pessoa usa ali no dia a dia, né? Então, é um instrumento para ela normal de ser utilizado. Ela não enxerga aquilo como uma arma branca. Mas gato escaldado, obviamente, tem muito medo, né, de canivetes e facas. Então, é importante a gente pensar até isso, né, de ter uma coisa que talvez um pouco tempo atrás a gente não pensasse, né? Às vezes, tem que acontecer alguma coisa para ligar aquela chave, porque também ter um detector de metais faz com que você tenha mais investimento, né? Será que está todo mundo disposto a ter um investimento desse? Será que a gente consegue colocar um detector de metais num evento, numa área aberta, por exemplo? Então, é complexo, é sensível e custa dinheiro. Então, às vezes, a gente precisa ter mesmo. E, lógico, tem a questão da localidade. Dependendo do lugar mesmo, né? Puxa, acho que numa cidade como São Paulo é menos comum a gente andar, cidades grandes, né? Aracaju, São Paulo, Santos, andar com uma faca, né? Na mochila, não. Eventualmente, sim, né? Eventualmente, até porque muitas pessoas têm aqueles canivetes suíços que são multifunção, tal, mas que são capazes de matar uma pessoa, né? Não é fácil, não é fácil. Elaborar um plano de contingência não é fácil. E cada vez mais a gente vai aprendendo, à medida que a gente faz um evento, com os nossos eventos, com os eventos dos outros também, né? Puxa, mas uma coisa é você fazer um evento no Céu de Brigadeiro, né? Que tem um candidato ovacionado, um candidato querido por todo mundo. Uma outra coisa é fazer numa situação mais sensível, num clima de mais oposição. E hoje a política tem isso. A história de que está polarizado. Então, ou você é uma coisa ou você é outra. Não se enxerga muito a possibilidade de que, não importa o que você seja, contanto que você seja democrático, está tudo bem, né? Pelo menos esse é o meu pensamento. Se você defende o mercado ou se você defende o povo, contanto que você não defenda de maneira antidemocrática, é razoável, né? Que você possa, pelo menos, conversar sobre isso. Bom, e aí a gente tem muitas vozes. E aí, quando eu falo de muitas vozes, eu falo tanto no sentido literal, de várias pessoas falando, quanto no sentido de simbologia. Quais são essas representações, essa polifonia? Quais são os significados que são trazidos para um evento? Então, se eu vou fazer um evento, qual é a marca desse evento? Qual é o perfil? Qual é o nível até mesmo de luxo ou de simplicidade que eu vou dar para esse evento? Porque não é só a verba que eu tenha. Às vezes eu preciso colocar um pouco mais de luxo para estar no patamar adequado do evento que eu estou fazendo. Ou, às vezes, eu preciso fazer uma coisa um pouco mais simples,
né, para me ajustar a cidade, para me ajustar ao público, para me ajustar ao candidato. Então, sei lá, pegando aqui 2 exemplos de São Paulo, se a gente lembrasse do Dória, João Dória Júnior, que é bastante conhecido, foi prefeito e governador de São Paulo, que era um cara sempre bastante arrumado, com bons ternos de corte, sempre ressaltado que ele morava numa casa, uma mansão. Então, os eventos dele são naturalmente mais luxuosos. Quando a gente fala de um candidato como Guilherme Boulos, que defende a habitação popular, que é o cara que anda com o Celtinha dele, então você não pode subir o nível do luxo, senão você vai criar um conflito com o próprio discurso do candidato. Então, tem que pensar quais são as escutas que a gente tem que fazer, quais são as pessoas com as quais eu estou dialogando. Então, não adianta eu vir aqui falar, fechar o microfone de vocês, não olhar o chat, falar e ir embora. Eu estou conversando com vocês, né? É um bate-papo. Se eu não ouvir vocês, não tem porquê. E, às vezes, é um pouco disso, ouvir não apenas os meus pares, mas ouvir também aquelas pessoas que estão em outro ambiente. Então, por que eu vou me preocupar com facas e canivetes e armas de fogo? Porque a gente tem histórico disso. Temos vários históricos, né? Temos, talvez, o caso mais clássico de todos, que seja o Kennedy, que tomou tiros na cabeça, o John F. Kennedy. Temos o caso do candidato em 2018, do Jair Bolsonaro. Temos Na minha cidade, tá? Só para em Juiz de Fora, que é a minha cidade. Luiz Gustavo, vou ficar com medo de você, hein? Não. Foi em Juiz de Fora só. E me perguntam se foi verdade. Outro dia a gente fez um evento com o Rafael Cortez e ele perguntou, mas foi verdade? Foi verdade, porque a gente tem informação de dentro do hospital. Há toda essa discussão e tal, mas infelizmente foi aqui. Não queria ser marcado a cidade por esse fator. É triste, né, que esse tipo de coisa acontece. E é lógico que atos de violência, nem para os amigos, nem para os inimigos, né? Obviamente que não é. Um tiro na orelha do Trump semana passada. Não podemos esquecer que o Arnon Collor de Mello, pai do ex-presidente Fernando Collor de Mello, matou um senador dentro do Senado, né? Em Brasília, não podemos esquecer disso. Inclusive, matou um senador por engano, né? Porque ele atirou num, acertou no outro. Era ruim de mira, inclusive, né? Olha o passado da gente. E o Arnon simplesmente ficou tudo bem, não aconteceu nada com ele. E esse senador que foi morto pelo Arnon, ele era um senador suplente, que ele estava tomando posse naquele dia. Levou, acho que ele era do Amazonas, se não me engano. Ele levou a família dele para ver a posse dele. E aí, numa discussão entre os senadores, um deles puxou uma arma, deu um tiro, o Arnon, matou o cara na frente da família no dia que ele ia tomar posse como senador. Assustador, né, gente? Uma coisa assim, pior é impossível. Então, lógico, a violência na política não é de hoje, mas, infelizmente, também é de hoje. Então, o caso que aconteceu em Juiz de Fora, que é um caso muito polêmico, logicamente, né? Foi, do ponto de vista eleitoral, foi muito positivo para o candidato, do ponto de vista de saúde, claro que não, né? E do ponto de vista de política, é horrível que isso tenha acontecido. E é claro que não tem nada a ver com Juiz de Fora, né? Só aconteceu lá, infelizmente. Bom, e aí, gente, a informação é um outro ponto importante, porque o evento é um espaço de informação. É o espaço que você vai colaborar, transmitir, contribuir, participar desse processo de transmissão de informações. E nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Então, o grande problema que a gente pode ter é a desinformação, porque ela vai poluindo todo o nosso ambiente, todo o nosso oxigênio, todo o nosso ar. E aí, eu queria, antes de fazer essa interrupção, eu queria compartilhar com vocês deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu não vou conseguir fazer, não sei se o Juan consegue fazer. Eu estou com o meu computador alternativo aqui, eu estou com o meu Mac, e eu sou uma desgrama para mexer no Mac, né? Eu não estou conseguindo compartilhar a imagem da palestra da Tatiane Figueiredo. Você consegue, Juan, compartilhar com a gente? Eu fecho aqui o meu compartilhamento. Não sei se você consegue fazer isso. E aí, antes de passar para as perguntas de vocês, eu recebi algumas perguntas aí, que eu queria me adiantar um pouquinho e falar algumas delas aqui já fazer alguns compartilhamentos com vocês. Adélia, pois é, um clássico da história política alagoana, né? Pois é. Quem viveu
Viu, né? Que tristeza. Vamos lá. Então, olha, tem uma pergunta que é assim, pediu para falar um pouco sobre o curso. Esse é um curso remoto, online, com aulas ao vivo, porém gravadas. Então, a Cris, o Eugênio, queridos, já estão acostumados com o processo, então eles sabem como é que funciona. Então, toda semana tem aula ao vivo, as aulas começam às 19 e vão até às 10h30. Eventualmente o professor termina um pouquinho antes ou não, faz intervalo ou não, cada um vai fazer a sua participação. Obrigado, Juan. E aí, essas aulas ficam gravadas. Neste semestre, a gente está tendo um sistema de gravação que a gente manda as aulas. No próximo semestre, a gente vai ter um repositório, a partir da próxima turma, um repositório para essas aulas. A turma pediu, a gente fez, não conseguiu fazer ainda para essa turma, mas já melhorou nesse sentido. É um curso que tem professores da USP e professores convidados, então, a maior parte dos professores é professor da USP, e uma outra parte de convidados especialistas que nós trouxemos. É um curso que dura 3 semestres de aulas. A gente começa com mais aulas e vai diminuindo o volume de aulas até o final, para que vocês possam, no final do curso, também desenvolver o TCC, a monografia de vocês, ou o artigo, ou o projeto de um evento. Então, tem essa liberalidade para que vocês escolham a modalidade que vocês se sintam mais confortáveis. O Juan, gentilmente, resolveu o meu problema aqui tecnológico, colocou a palestra. A Tatiane, ela vai fazer a nossa aula magna, que vai acontecer no dia 3 de setembro. A Tatiane, ela é responsável pelos eventos globais da Embraer, ela é head de eventos. Ela tem, inclusive, trabalhado muito fortemente no âmbito internacional com os eventos que estão relacionados àquele carro voador, né? Eu já encomendei 3, né? Quem sabe um dia eu tenha dinheiro para pagá-los. Mas, de qualquer maneira, em São Paulo ele vai fazer sucesso. Já pensou? Nós somos a segunda maior frota de helicópteros do mundo, gente. Só perdemos para Nova York. Olha que loucura. Então, tem helicóptero, só eu que não tenho. Eu estou me sentindo até mal nessas horas. A sorte é que da minha casa até a USP são só 6 quilômetros. Dá para ir até andando, se precisar. Então, a Tatiane é uma profissional de altíssimo nível, é uma pessoa muito bacana, muito simpática, então está todo mundo convidado, inclusive também é uma aula para a nossa turma corrente, então vai ser um momento que vão estar todos presentes. Então, quem quiser fazer a inscrição para o M da Tatiane Figueiredo, da Embraer, está o link ali que o Juan já colocou, né? Preço módico do carro, deve ser, eu acho que sim, né? Não sei. Certamente deve caber. Lembra aquela hora que eu falei assim, conta bancária e boletos, né? Conta bancária e boletos nessa hora, né? Os boletos sobem, voam, o meu carro ainda roda na terra. E aí, tem outras perguntas, eu vou aqui falar rapidamente, depois eu abro para vocês. Com o crescimento da inteligência artificial, onde anda a comunicação pura? Olha, esse é um problema que a gente vai sempre debater, né? Porque eu não acho que a gente possa, gente, substituir a nossa criatividade por banco de dados. Porque a inteligência artificial, o learning machines, é um conjunto de informações que tem melhorado e ela pode servir muito para a gente. Se nós não tivermos qualidade para fazermos as perguntas certas, nós não vamos ter respostas adequadas. E se nós acreditarmos mesmo, né, que um banco de dados vai resolver os problemas do mundo, nós somos muito ingênuos. Toda vez que vem uma tecnologia nova, foi a prensa, depois foi o jornal, depois foi o rádio. Já passo para vocês, Fernando, as perguntas, tá bom? Para vocês poderem interagir. Então, tem muitos fatores, gente, que foram chegando. E a inteligência artificial é mais um desses, que obviamente está aí para a gente olhar e pensar,